Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Mal. E aqui é o Matheus. Hoje a gente vai falar do UFC Fight Night Londres, que é Leon Edwards contra Sean Brady. O vídeo de hoje ele vai ser até um pouco mais curto já, falando para vocês. Antes de tudo, deixa o like aqui, já se inscreve se você não é inscrito. E como eu estava falando, esse vídeo hoje ele é mais curto, a gente vai analisar as duas lutas principais ali. Enfim, são as lutas mais importantes desse card. Tem alguns brasileiros também, mas a gente resolveu priorizar essas duas lutas. São algumas lutas aí que vão movimentar a categoria, provavelmente, né? E, cara, é isso. A gente tem alguma. Provavelmente essa semana tem um outro vídeo também para sair, que a gente vai falar sobre os desdobramentos do peso leve, né? Muita coisa acontecendo Nossa, aí, esse pouca quebra-cabeça que é o previsibilidade. peso leve, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, cara. Ninguém faz É, ideia do que vai acontecer. ninguém faz ideia, a gente vai Mas, brincar ali um pouco de futurologia, né, Mal? O que que é dá aqueles possível, o que que não chutes. é? Mas, em tese, é isso aí, galera. Tem semanas realmente que fica mais complicado a gente ter. Esse é um assunto bom da gente falar do peso leve, mas tirando isso aí, tem muitas coisas que a gente podia falar, mas sobre evento mesmo, eu acho que é chover no molhado. Até chegar o 314, no dia 12 de abril, ainda tem tem esse evento de sábado e mais dois ainda. Alguns Bem fight nights. fracos, sabe? Mas O não desse que final de sejam semana tá eventos maneiro, o ruins. desse final de semana tá maneiro. Aqui a É, questão é, as duas lutas que realmente movimentam categorias são as duas principais, que é a do peso meio pesado e a do peso meio médio, né. e Então acho normalmente esses que eventos aí de os com menos impacto são os que são os mais legais, os mais divertidos de assistir, né? com Então, certeza, não que fim de sejam eventos semana ruins, né? Mas é que para ficar falando e debatendo, às vezes não muda em nada na categoria. Só toma tempo aí de quem está sim, assistindo, da gente. vira um programa maçante. Então bora falar aqui dessas lutas. Mal, mais algum recadinho ou bora partir aqui pro Bora partir. Deixa o beleza. like aí, galera, se puder. Pô, a gente precisa disso. Sigam as nossas redes sociais, Instagram e Twitter estão a Instagram, mil. Twitter, estão a mil, a mil, a mil mesmo, bombando vários conteúdos, informação de bate-pronto ali, a gente está tentando trazer, vira e mexe buscando também pessoas aqui para a gente entrevistar, para fazer alguns especiais aí para vocês. Então dá aquela força para a gente que a gente precisa mesmo. E o UFC 314 aí vai ter um convidado especial, então vamos tocar o Fica de barco. olho aí, fica E de olho. quer falar desse evento aí, Matheus? Pelo menos citar algumas lutas antes da gente falar das duas Eu acho principais? que o que vale aqui de atenção é tem a Shauna Bannon, que é a irlandesa, né, chamou um pouco de atenção recentemente. Ela vai lutar contra a Pooja Tomar, que é uma lutadora indiana. Se eu não me engano, é inclusive a estreia dela no UFC. E tem o Guran Kutateladze, que é o georgiano, contra o Cauê Fernandes, brasileiro, lutando ali pelo peso leve. Além disso, também que eu acho que vale mencionar aqui, tem o Lip Detona contra o Loner Kavanagh, que entrou pelo Contender Cria do Series. Contender Series. Boa Sim, vitória, inclusive, cara. sim. Nossa, E vitória depois disso, muito boa cara, mesmo. acho que tem também aqui a Molly McCann contra a Alexia Tainara. Molly McCann que ia enfrentar uma outra lutadora. Ela originalmente ia enfrentar a Stella Nunes A Estela e caiu Nunes, que essa luta. acabou A não Alexia se Tainara que também. lesionando. Isso. E a Alexa Tainara, que também entrou pelo Contender Series, vai fazer ali sua estreia de fato no evento nesse final de semana. Depois a gente tem Kevin Holland contra Gunnar Nelson, que não muda o preço do dólar, não mexe em nada. E Não aí, mexe em as lutas nada. principais, não fede, não cheira, né, cara? Né, luta que. Não dá E para aí tem entender a carreira do. Não consigo entender a carreira do do Holland. Kevin Holland, mas já desisti também, então. É um cara que. Eu sei que ele tem uma base de fãs ali. Nunca curti muito ele lutando, não. Não me pega esse personagem dele. Mas Não, tem e que a lutar. performance dele com o The Reader, ele tinha que ficar um tempinho de molho, mas resolveu voltar.
É. Gunnar Nelson também, nem, não E lembro voltou nem pro da última vez que ele peso lutou. meio médio, né? Voltou pro peso É. meio médio para lutar com o Gunnar Nelson. É. Gunnar Coisas aí Nelson não da lutava vida a desde gente. março de Não, 2023. é. Não lutava. O Gunnar Nelson vai completar hoje. Está completando 2 anos sem lutar. Tava Ah, então sumido aí. ninguém liga. Ah, ninguém liga para esses caras. Bora falar aqui então de Jan Bora. Blachowicz contra Carlos Ulberg. Carlos Ulberg, que é uma das joias ali, né, da City Kickboxing. E queria Sim. saber, Mal, o que que você acha que a gente pode esperar? Peso é um novo nome ali na categoria também, tá chegando, né, cara? Tá em Aparentemente é um bom sexto. lutador. Tá em sexto no ranking. Carlos Zuberg. Vem de uma vitória boa contra o Volkanovski. Bem, assim, Sim, uma vitória contundente, né? sólida, sabe? Ele chegou, cara, ano passado foi um pouco. Aliás, ano passado foi bem complicado para ele, porque ele teve uma luta cancelada, duas lutas canceladas contra o Dominic Reis, em janeiro e em março. Uhum, Aí sim. ele foi marcado contra o Alonso Menifield, aí cancelaram. Aí ele lutou com o Menifield, aí venceu rapidão, lembra? Que foi 12 Lembro. segundos, assim, a primeira mão que entrou. Aí teve uma luta marcada com o Jamarral Hill, cancelaram em junho, aí marcaram com o Anthony Smith, cancelaram, aí ele lutou com o Volkan Demir só no final do ano, ou seja, o cara teve 5 lutas canceladas no ano Ah, passado, e mesmo assim ele conseguiu lutar 2 vezes. essa luta do Ulberg originalmente contra o Jamal Hill, ela foi uma zona, porque ela virou uma outra, nada a ver no final das contas, não foi? Começou uma a puxar a outra, era Jamarral Hill e o Berger, depois foi para o Rio, aí machucou, aí eu não lembro, nem eu lembro como foi essa luta. Aí foi o Anthony Como é que Smith, foram eu acho que ele marcando. acabou ficando e lutou contra outro cara. Porque É... caiu o Anthony Smith. Nossa, nem lembro, cara, Não, nem lembro. caiu o Tem quanto Berg tempo? e aí o Anthony Smith lutou com o Dominic Reis. Foi isso, não foi? Que daí foi aquela surra que aí o Smith falou que ia aposentar, que ele já entrou no octógono chorando e Foi. tal. Mas começou como, tipo, já amarrar o Não, Rio e o mas não, Berg, não. Essa terminou como o luta que Dominic caiu Reis. era junho de. Era em junho. 29 de junho. Era em junho essa luta. Vinte e Então, nove de junho. mas tá aqui Roman Dolidze. Não lembrava do Anthony Smith ter lutado com o Roman Dolidze, não? Não, foi Poatan e Giri 2. Foi Uma Poitin? luta chata, Aham, sim. mas que o Roman Dolidze subiu, inclusive lutou no 93, venceu e aí voltou para os médios. Coisa de Uma luta louco. bem Nem chata, assim. lembrava disso também. Mas é E loucura. essa, O cara tá em sexto, 5 lutas canceladas ano fica aqui a passado, mesmo assim conseguiu informação. vencer duas. Venceu Sim. o fraquíssimo Alonso Menifield, venceu o Volkanovski com propriedade, que acho que não lembro se estava muito bem ranqueado, mas hoje em dia é o nono, e o Berg conseguiu a sexta posição. Está 3 posições atrás do Ian, que por incrível que pareça é até engraçado imaginar que o Ian está em terceiro no Tá. ranking, né? É, porque o cara Porque, tá sentado na posição dele ali há um tempão, né, cara? a última vez que ele lutou foi contra o Alex Poatan O Poitin em contra o Poitin. julho de 2023, também vai fazer 2 anos, e aí ele vem de uma derrota para o Poatan, um empate com o Ankalaev, aí ele tinha uma luta com o Rakit, que eles iam fazer a revanche, né, porque na primeira luta o Rakit machucou, e aí cancelaram a luta, e ele Sim. ficou todo esse tempão sem lutar, e agora ele vai voltar, e ainda está em terceiro, não sei como não caiu nesse ranking todo esse tempo. A Aí, categoria ó, também vou não te falar ajuda uma muito. coisa que é importante mencionar. Eu vou falar exatamente isso, cara. Daí, como é que a gente vai defender e não vai ficar triste com o Poatan fora, sendo que o cara deu vida para essa categoria? Olha quanta luta caiu, quanto BO, empate do Blachowicz com o Ankalaev. Luta, Rakit machucou, Carlos Ulberg caiu 50 mil lutas e todos esses caras que a gente tá falando é top 10, tá? É top 10 aqui todo mundo. Todos esses É, caras. Uma é. categoria que não A gente andava está pra falando de top frente, o 10. Poatan chegou e deu vida. Aí não dá pra criticar o cara e querer comemorar Ankalaev.
Ankalaev, inclusive, E, tá aí pedindo luta com o Poatan porque ele quer ficar bem na fita. É lógico que também o cara tá tendo culhão ali, isso daí é mérito dele. Tá sendo legal isso, mas ele tá querendo ganhar ali. Já mudou o nome no Twitter pra Big Enk, pra tentar botar um ah, bordão ali, um ah, negócio forçado, né? Mas ele tá tentando ali, tá se esforçando, tá se esforçando. Tem o mérito dele. Mas enfim, no bora bem falar pelo aqui de mal, Blachowicz, cara. o Mal, pra gente não esquecer. No bem pelo mal, não, o Berg é um cara que evoluiu muito, não Você acha perde que há muito vence? Você acha que tempo. vence o Blachowicz? Blachowicz é, Cara, eu é acho cachorro que velho. mas eu acho que é talvez por momento. É engraçado pensar nisso, né? Porque o Blachowicz tem 42 anos. Ele tem a mesma idade que o Glover tinha, acho que ali no Glover foi limiar da campeão com carreira. 43, se eu não me Então. engano, foi isso. Então, quando se trata desse peso, a gente nunca pode dar como descarte, assim. Mas o Glover também era muito mais ativo e estava vindo de situações melhores, né? Com essa idade e tal, ele um pouco se machucava. O Ian ficou muito tempo parado. Quando você tem essa idade, eu acho que ficar todo esse tempo parado cobra um preço. E Ah, é engraçado isso, porque o Berg tem 34 anos também, já não é mais tão novo assim, né? mas é Só uma que idade para essa ok, categoria pra ainda é uma idade evoluir. boa. Sim, É uma idade que ainda tem uma gordura boa para ser campeão. sim, sim. Cara, não sei, eu acho que aí vai se desenhar muito de tipo. O Ian é um cara que bate muito pesado, mas o Berg é um cara que consegue manter essa distância. Ele tem 1,96 m de envergadura, é um cara alto, tem 1,93 m, tem um jogo polido de pé. Vai depender muito de. Não, não acho que quedas vão fazer diferença nessa luta. Cara, eu acho que essa luta aí vai ser a vitalidade. Vai ser esse tempo de inatividade aí do Ian vai cobrar Você um preço. acha Não consigo que o ver Ian outra situação. Blachowicz, ele tem uma coisa que ele é bom em fazer. É uma catimba ali que ele consegue levar o cara numa cozinhada ali, sabe? Dar uma cozinhada no cara, pontuar bem. Aquela luta com o Poatan foi na casca, no fio do bigode, né? Mas isso já tem Mas 2 aquela anos. luta com o Poatan tem 2 anos. Aquele empate com o Ankalaev O cara tá também. perto dos Então, tipo, 50, né, irmão? eu acho assim, se é um lutador que vem numa crescente, mesmo com a idade, é um cara ao concurso em físico, numa categoria ruim, essas coisas fazem diferença. Só Aham. que, apesar da categoria, ele vai pegar um cara bem mais jovem, forte pra caramba, grande, Uhum. sabe? Que tá numa sequência boa, que tá se mantendo ativo, porque imagina, se o cara teve 5 lutas canceladas ano passado e fez 2, ele treinou o ano inteiro. Ele fez Sim, campeão inteiro passado, então preparado ele tá. Eu ele acho tá. que o Ian, ele vem ao contrário. É um período de inatividade muito grande. A gente nem sabe quanto tempo ele fez de camp ou não, E qual porque que é o palpite? a luta dele cancelada, só deixa eu confirmar uma coisa antes de dar o palpite, mas a luta dele cancelada contra o Rakit foi em janeiro do ano passado. Ou seja, desde janeiro do ano passado ele não tinha uma luta marcada. Ele pode estar sem Sim. fazer camp há muito tempo, então começou Comendo um agora. churrasco só e tomando Eu cerveja. acho que o Jean é muito forte para ser nocauteado ou finalizado. Então eu acho que o Berg vence na decisão. Vai ser uma luta de 3 rounds. Eu não vejo o Berg levando dois ali, um 29-28. Eu vou ser drástico, mal. O meu É. palpite aqui vai É ser bom, é bom, é o bom, é bom. Berg, o Berg nocaute no primeiro round. Eu acho que nessa luta Caraca. aí, esse tempo de inatividade vai puxar forte. O Berg vai entrar para acelerar e mandar um recado para a divisão, porque ele sabe que essa divisão tem teto baixo. Se ele manda um recado ali bem assinado, ele sabe que ele é o próximo na fila, porque quem que vai botar ali? Jiri E o último Prohaska. homem a nocautear o Ian foi o Thiago Marreta, em 2019, cara, faz muito tempo. Então, é. E
a gente viu o caminho do Marreta ser trilhado até o John Jones naquela época, né? Sim, Então, sim. Eu mas é acho isso. que eu vou nesse palpite e, cara, eu acho que eu tô torcendo até pro Berg, porque vamos supor que o Blachowicz ganhe decisão. O que que ele faz, o que Não, que aí ele ferrou. oferece para a categoria? Não, e ele vai embolar, porque ele teve uma vitória apertada contra o Poitin e teve um empate contra o Ankalaev. Então, É, com uma vitória, ele pode fazer, pode ficar berrando, sabe? E e é o não acho terceiro, que vai né? E é o haver. terceiro também. Ele tem uma É. posição para tentar ali se fazer valer. Então, acho que o ideal é a gente estar torcendo aí, você também que está assistindo, torcer pro Carlos Ulberg ganhar essa luta aí. Tomara que seja Ainda uma mais luta porque já boa, porque eu amarra. acho que tem tudo para ser uma luta amarrada, tá? Não, e ainda mais porque já amarrar o Rio e Khalil Rountree, o quarto e o sétimo vão se enfrentar já já. Tem o Iris sobrando aí. Como vai ter a revanche do Alex e do Ankalaev, ainda bem, vai sobrar o Iris, vai sobrar o vencedor de Rio, de Rountree, para Dá para segurar fazer uma caso o Ian baguncinha ali. vença. Aham, é, Mas também. eu acho que ele teria muito argumento para poder, sabe, falar, e eu acho que Não, ia atrasar a categoria. tomara que não. Né? Bom, meu palpite é esse, nocaute no primeiro round e Carlos Ulberg buscando mandar um recado. Pode ser que seja segundo round, porque eu acho que ele vai entrar também meio respeitando o Blachowicz, porque o Blachowicz É, é meio é um cara que é ex-campeão, pô, a gente não tá falando de qualquer um, Blachowicz é sinistro, pô. É discretamente aí um dos melhores kickboxers do meio pesado. para mim, o Berg 29 e 28. Uhum, Decisão beleza. unânime. Aquele negócio que não vai chamar muita atenção, mas vai jogar ele lá para cima. É. Agora bora falar aqui do Leon Edwards contra Sean Brady. Sean Brady que é o, se eu não me engano, ele tá em que posição do ranking? Ele é o quinto. Sean Brady é o quinto e o Leon Edwards é o primeiro. Leon Edwards é o primeiro. Essa daí Essa provavelmente, luta movimenta bastante coisa nessa categoria, velho. e depende muito Porque de como ela pode desenrolar ser. também, né? Então, acho isso engraçado, porque, por exemplo, se o Sean Brady vencer, não sei se ele passaria o Shavkat, que é o segundo. Mas se o Leon Edwards vencer, ele já está na frente do Shavkat no ranking, então pode ser que faça um barulho. Eu acho É que engraçado. passa, ele É rouba a louco pensar. posição do Leon Edwards, tá? Porque em via de regra, quando as lutas. Tipo, pode ser que não aconteça isso, mas geralmente no ranking, o cara que lutou com um cara que tá numa posição acima, ele Ele toma a rouba a posição do ranking. posição. Eu Então ele acho que ele só não, eu passaria o acho que eles Shavkat, costumam tava não fazer no. muito isso. Eu acho que eles não costumam não fazer muito isso quando é uma posição muito assim, primeiro, segundo. Mas é engraçado pensar que o Shavkat pode perder o bonde por causa de uma lesão, porque vamos supor, Leon Edwards venceu e o Jack Della Maddalena vai lá e vence. Essa era a luta que ia acontecer nesse UFC Putz, o Londres. Então Shavkat ia ele ficar ganha mesmo atrás, né? todo o apelo, o Leon Edwards ganha todo o apelo, cara. Não tem como, ele vai torcer pro De La Madalena vencer essa luta, Ah, com caso certeza. ele vença. E é engraçado, porque ele deu uma entrevista essa semana pro Ariel Helwani, e ele falou que ele acha que o Della Madalena tem jogo para parar as quedas do Belal e tem mão para derrubar. E ele aposta numa vitória do Madalena. Aí já não É sei mais se é porque muito né? pensamento Eu desejoso acho que é dele ou se ele pensamento está dando um palpite. desejoso, pô. Mas também tem um lance, né? O Belal, ele também não é novinho, né, cara? Chegou meio tarde ali no Vai fazer 37, né? cinturão. Então, eu não sei O se isso Edwards vai tem pegar pra 33. ele. Mas ali, cara, essa categoria ela tá bem embolada também. Tem bastante coisa aí pra desenrolar. Tem Carlos Prates vindo aí pelas bordas também. É um cara que não vai ficar sendo muito segurado, até por ser um showman, né, cara? Um cara que tem muito a oferecer ali. Ah, o, o Hunter Campbell gosta dele, os matchmakers gostam dele, né? É, Então é um cara que tá vindo aí também. Eu, sinceramente, cara, eu vamos falar a tenho verdade? pavor do Leon Edwards, cara. Ele é muito Vamos falar a chato, verdade? A cara. E ele performance. Não, a performance do Leon Edwards foi tão merda na luta dele contra o Muhammad
que ele perdeu muito da credibilidade que ele já não tinha, porque ele nunca foi um campeão muito... frequente, Ele, né? não, e também nunca foi um campeão muito querido pela Carismático. galera, um Aljamain Sterling, assim. Sim. Então, ainda mais somando aquela performance horrorosa que ele teve com o Muhammad, eu acho que deu uma travada no trem dele. Então, se o Belal vencer o Madalena, vão dar para o Chavicate. A E é um próxima luta. excelente lutador, né? Eu não gosto do Belal Muhammad porque eu acho ele um cara. Desculpa, do Leon Edwards. Te Porque influenciei? não, o Leon Edwards eu não gosto mesmo, nunca curti. Porque ele é um cara que tem tudo pra ser uma estrela e consegue não ser. É, O é, cara, é. o cara não vai pra frente. E fora as performances dele, direto o cara entra parecendo que ele comeu uma feijoada. Sim, murrinhado, tá ligado? Essa luta contra o Belal Muhammad mesmo, pra mim ele tava murrinhado. Aí senta lá, o corner dele, fala com ele, parece que ele tá desanimado, pô. Não, A luta lá contra o Kamaru ele Usman, disse, ele né? tava desse jeito, até que eu não esqueço, come on, Leon, come on, ele só faltou dar um É. tapa na cara dele. Ele disse que na luta contra o Belal no UFC 305 não era tipo, ele deu 30, 40%. Ele e o treinador dele falaram isso, que ele deu 30, 40% do que ele podia entregar, que o fato dele ter É lutado 5 horas da certeza. manhã Ah, acabou com a performance dele e tal. Mas o cara lutou na cidade natal dele, então ele deveria Tom ter se Aspinall preparado lutou antes, né? também, é mesmo horário, pô. Não, podia ter se Tudo bem, preparado antes. cada Acho que um, sim. isso é diferente e tal, mas é, Tom Aspinall também é inglês tal, ele também reclamou, se eu não me engano, só que eu acho que. E o Belal é lá da Caixa Prego, né, pô? Então, assim, não sei, esse negócio Ó, de. cara, eu vou ser sincero. E não é como se Quem a ganhar gente nunca dessa luta. tivesse visto ele assim também, tem esse detalhe. Tem isso também. Sei lá, eu acho que quem ganhar Eu tenho dessa uma luta aí vai vontade com depender ele. muito. É, mas posso falar? Não é só nossa, não. Eu acho até que a organização tem. Sim. Porque podiam ter casado ele com o Chavicate, sei lá, mas não, quiseram jogar ele para os que estão mais atrás. Eu acho assim, quem vencer essa luta vai depender muito do vencedor de Belal e Della Madalena, porque caso o Belal vença, vão jogar o Chavicate, porque, vamos supor, o Edwards já. O Edwards talvez consiga, mas a performance, a luta foi tão ruim que talvez tenha uma vontade. Agora, se o Sean Brady vencer e o Belal vencer, essa luta não vende, é impossível. É óbvio que vão jogar o Chavicate. Como que você vende Sean Brady e Belal Muhammad? Não tem Hum. como. Se o Sean Brady vencer, ele vai ter que torcer muito pro Della Madalena vencer. E se o Leon Edwards vencer, ele vai ter que torcer muito pro Della Madalena vencer. Então, para esses caras passarem na frente do Chavicate, eles têm que torcer pro Della Madalena. E se o Della Madalena vencer, aí embola tudo de vez. Agora, se o Belal vencer, esses caras vão ter que esperar mais uma rodada, sabe? Agora, agora falando sobre a luta em si, como é que você acha que vai Sobre a luta em desenrolar? Quem que você si. acha que vence? Cara, eu quero acreditar que o, eu ainda quero acreditar que o Leon Edwards tem jogo estilo Kamaru Usman a segunda luta, ou estilo Kobe Covington, para parar quedas e para tentar judiar de pé, que também é raro a gente ver ele super agressivo em pé, né, cara? Ele realmente não é um lutador Ah, ele não tem empolgante. senso de urgência nenhum. Aquele chute no Kamaru Usman foi o highlight da carreira dele. E mas assim, pô, em pé, o Sean Brady tomou taca do Belal, sabe? Não sei se ele aguenta o Leon Edwards em pé. A não ser que ele faça o jogo que ele fez com o Durinho, com o Kelvin Gastelum, que é botar para baixo e tentar amassar, mas aí é difícil botar o Leon Edwards para baixo. O Belal Muhammad fez isso porque ele é muito bom nessa parte. Sim, Esse é sim. o forte do Belal. Fez o Então, campo sei lá, com a galera eu do Khabib. e é bom lembrar uma coisa, né?
Putz. O Sean Brady não estava fazendo camp. E E o Leon Edwards estava se preparando para o Della Madalena. tem um detalhe, o Mal. Ainda não é sobre a luta ainda. Tem um detalhe para piorar. Islam Makhachev tá esperando o resultado É de verdade. Belal Nossa. contra Sean Brady. Não, a gente nem. Olha isso, tá tão embolada essa categoria que a gente nem pensou no fato de que se o Della Madalena vencer, é capaz do Islam passar todos esses. Jogar todos esses caras para trás, inclusive o Chavicate, velho. É Verdade. por isso que não podia ter, o Chavicate não podia ter machucado. Ele é o grande causador desse embolo. Era pra ele estar lutando agora com o Belal Foi e feito pronto, borboleta. sabe? Aham. Porra. Só que assim, notei uma coisa aqui. O Sean Não, Brady, era para ele já ter lutado, né? ele fez uma luta agora de grappling no final de 2024, mas ele não estava com nenhuma luta encaminhada, então talvez ele não estivesse fazendo um camp certo. O Ah, eu Leon acho que Edwards tava, não. sabe por quê, o Mal? Porque esses caras que estão no topo ali não fica dando bobeira, principalmente com a categoria que tá caindo muita luta recentemente, eu acho que ele devia tá ligeiro, não devia estar de bobeira, não. Acho que eu, pelo Mas menos, na minha visão, tá? Posso estar enganado aí, você dá os seus 2 centavos. Eu acho que ele já estava atento com essas movimentações ali, e provavelmente já estava na ponta dos cascos. Eu, Mas quando particularmente, não que mudaram essas esperaria. lutas? É porque foi Você caindo, lembra? né? Caiu em novembro, caiu a luta do Belal contra o Chavicate, né? Foi em novembro? Não, 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 mas o que eu tô falando é assim, marcaram quando que anunciaram que seria o Della Madalena no lugar agora contra o Belal Muhammad? Faz um mês. Não, nem lembro, não. Acho que faz. Porque, Acho que tipo, sim, minha acho que questão é, sim. Acho foi que por agora, aí. Foi lembra que o aquele Dana White fez pacotão um pacotão de de anúncio. notícias? Sim. Então, eu acho assim, que até 3 semanas atrás, deve ter sido umas 3 semanas, o Leon Uhum, Edwards estava fazendo um camp para o Madalena, que é um cara que não ia tentar quedar e que é muito bom em pé. E aí, do nada, ele uhum, tem que trocar a estratégia inteira para um cara que vai ser o contrário, que vai tentar uhum. quedar, que vai tentar pressionar, que vai tentar amassar, que é o jogo que venceu ele na última vez, que foi o do Muhammad. Então, talvez para o Edwards tenha sido mais difícil se preparar para essa luta, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é um cara mais completo. O Sean Brady, com certeza, ele tem ali a trocação e tal, mas é um cara que joga mais no MMA, né, cara? Talvez, cara, sinceramente, Sean Brady contra a Della Madalena seria de quem? Eu acho que eu apostaria no Sean Brady, Ah, inclusive. com certeza, no Sean Brady. Mano, o Jack Madalena, Jack Della Madalena, ele pode ser que ele faça ali por onde, mas ele acabou chegando ali na cagada, essa que é. O pessoal Pô, não, esquece que ele estava mérito perdendo dele, pro Durinho. mérito dele. Ele deu Não, mas uma, o pessoal mano, esquece que ele. Não, ele mas deu aquela ele quase fez. joelhada lá no Ele quinto quase. round. Ele deu aquela joelhada no quinto round, só que eu ganhei o Durinho spamando, spamando a entrada de queda. Eu falei, Durinho do céu, não faça isso, não faça isso. Aí, Tá, pum! mas, pelo amor de Deus, Matheus, você acha que um cara que está em quarto nessa categoria, que só tem assassino, o cara venceu decisão dividida, Bacil Rafez, que nem sei onde está mais esse cara, decisão dividida, Kevin Holland, estava perdendo 2 rounds e meio para o Durinho, venceu no final do terceiro round. Você acha que um cara que vem dessas 3 vitórias deveria estar em quarto nessa categoria, que é uma das mais competitivas do UFC? Não, não, Em pô. quarto. Em quarto. O que ele Imagina, fez para estar em ó, o quarto? Jack Della Maddalena, ele é Esse cara é kickboxer, muito né? sortudo, velho. Não, ele é kickboxer, né? Boxeador, Imagina na real. o Jack Della Maddalena contra o Carlos Prates. Vamos fazer esse exercício aqui. Sinceramente, eu acho que o Carlos Prates assassinaria ele, cara. Cara, eu agora é a primeira vez que eu paro para pensar nisso. O cara venceu Bacil Rafez, Kevin Holland e Durinho e tá em quarto, nos meio médios. A gente tá falando dos meio médios. A gente tá falando que ele tá na frente de Buckley, Gary,
Geoff Neal, tá na Nossa. frente de Michael Morales, Carlos Prates, tá na frente do Sean Brady mesmo, tá na frente, tipo, pô, tá quase, tá uma posição atrás do Kamaru Usman, do Shavkat Rakhmonov, assim, esse cara não deveria estar aí agora, ele deveria estar muito atrás O no maluco ranking. foi premiado, hein, mal. Esse cara ganhou um prêmio, Mas, mano. pô, Mas não, esse ele não cara vai, ganhou ele um não tem prêmio, como. não tem. Mas, ó, sobre Mas a agora luta aqui do falando Sean Brady de, contra o Leon Edwards. Esse vamos, vídeo aqui, ele porque foi essa quase categoria, situação do é, peso médio, do peso meio médio. Muito bom. essa Não, mas categoria eu não é acho que tão foi complicada que é tudo. difícil, né? Não, é difícil. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é pertinente aqui para essa luta, inclusive. Cara, sobre essa luta, eu vejo é que depende muito, é o que eu falei. Às vezes o Leon Edwards entra desanimado. Mas eu vejo ele como sendo um lutador muito mais completo, muito mais habilidoso do que o Sean Brady. Só que o Sean Brady é um cara que ele é determinado, é uma maquininha, velho. O cara entra para fazer ali o jogo pragmático dele e vai, mano. Então assim, pelo feeling, eu vou de Sean Brady ali, decisão unânime. Mas eu acho que racionalmente ali para mim seria Leon Edwards, sabe? É, eu acho assim, eu, eu acho que meu palpite vai coincidir com o que eu acho. Eu acho ainda que Que bom, né? é, é porque assim varia muito da versão do Leon Edwards que vai entrar, mas Sim, eu acho que nessa ele vai entrar mordido. E ainda mais porque Pode vai pode ser ser. Existe essa o horário possibilidade. vai ser o horário normal de luta, né? Para não agradar americanos. Eu acho que se ele entrar o Leon Edwards da versão mesmo de Usman e Covington, ele consiga vencer, porque ainda é muito jovem, muito grande, é muito forte. Agora, se Sim, ele entrar com sim. aquele ímpeto contra o meu. Mas eu acho E que, habilidoso, cara, muito habilidoso. eu É um acho que ele baita do subestimou lutador. também. Eu acho que ele subestimou o Belal Muhammad, porque a primeira luta entre eles estava dando muito o Leon Edwards. Muito, ele estava Aham. judiando. Foi a luta mais legal que eu vi do Leon Edwards até hoje, foi aquele primeiro round contra o Belal Muhammad. Então, da primeira luta entre eles, que acabou no contest. Então, eu Uhum. acho que ele deu uma subestimada. Sei lá, eu vou de Leon Edwards por decisão. Eu acho que vai ser uma lutinha meio. Ó, palpites inversos aqui, hein? O Verdade. Caio me mandou aqui os palpites dele. Qual que é o Ele palpite? falou que ele aposta no Ian por decisão unânime e no Brady por decisão unânime. As duas. Vixe, ó. Opiniões diversificadas aqui. Vamos ver qual que vai ser. Cara, galera, sobre o evento é isso. A gente tentou fazer um apanhadão aqui, acabou rolando muito uma situação também do meio médio, que foi um vídeo passado já nosso também. Acho que essa categoria aí, esse ano inteiro, vai ser um pouco truncada e ela pode ter muitas surpresas, tá? Inclusive, não podemos descartar fazendo um sonho, uma extrapolia aqui, uma coisa muito louca, futurologia sinistra. Cara, imagina só, dá uma zebra aí, final do ano a gente tem Islam Makhachev contra Carlos Prates. É uma possibilidade. Nossa, seria realmente um futuro muito louco para o meio médio, cara. Pois é. Então, E, é muita porra, coisa, sei cara, é lá, muita coisa seria nessa muito. categoria aí pra gente poder esperar também os desenrolares aí, pô. Vamos supor que um cara ganha aqui, ó, do Leon Edwards, ganha o Sean Brady lesiona. Daí, Jack Della Maddalena tá lá, lesiona. Sobe Carlos Prates contra Belal Muhammad. Bota os dois pra lutar, vence Carlos Prates, Belal Muhammad sai, entra Islam Makhachev pra lutar. Tipo, são possibilidades, entendeu? Dá para ter, mano, Carlos Prates e Shavkat Rakhmonov no final do ano. Essa categoria É, aí dá para pois sonhar muita coisa. é Mas isso, é isso, da galera. hora. Hoje é isso. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, a gente conta muito com o like de vocês e com os seus comentários também. Fala aqui o que você achou, o que você espera dessa categoria também. Foi muito bom aí o vídeo, pelo menos eu curti aqui, que a gente explorou bastante É, cenário aqui a gente da viajou. categoria.
É bom, é bom, é bom, é bom, é bom também dar essa especulada. Acho que a galera gosta dessas teorias aí da conspiração, não tão Espero que conspiração goste. assim. É Mas isso é aí, isso. galera. Valeu, pessoal. Ótima Até a semana para próxima. vocês. Até a próxima. Sabadão, eventão. Tamo junto.